E aí, pessoal, tudo bem? Davi Fonseca, sócio proprietário da Boom. Hoje a gente está com uma convidada muito especial, que é a Vitória Vial, nutricionista. E eu vou deixar ela se apresentar. Te apresenta aí, Vitória. Muito obrigada pelo convite. Sou Vitória, nutricionista. Tenho foco em comportamento alimentar, saúde da mulher e pediatria. E também sou sócia do Aura, um coworking e um clube para nutricionistas. E hoje vim conversar um pouquinho com o Davi sobre alimentação, sobre alguns mitos e verdades e tirar algumas dúvidas de vocês também. Legal, a gente falando aqui com a Vitória, né, a gente criou esse quadro, né, para trazer informação, né, tirar algumas, realmente que ela falou, alguns mitos sobre alimentação e para a galera meio que entender, né, que a alimentação saudável ela pode ser, né, desmistificada em algumas coisas. E aí a primeira dúvida que eu queria trazer aí do pessoal é nessa correria do dia a dia hoje, né, Vitória? Como é que a gente pode ter uma alimentação equilibrada? Eu sei que é bem difícil para todo mundo nessa correria a gente parar e conseguir pensar nisso e focar na alimentação, mas o fato é que exige sim um pouquinho de organização e planejamento, mas a gente consegue ter uma alimentação saudável mesmo na rotina corrida. Não precisa ser complicado, não precisa ser caro. A gente conseguindo ter um planejamento, tendo as coisas, tendo o dia a dia no mercado, tendo uma lista de compras, deixando tudo já separado, limpo, organizado, ajuda muito. Então, ter ali os lanches que tu vai precisar para a semana, ter as refeições, seja as marmitas prontas ou já ter tudo lavadinho para ti ir pegando e cozinhando. Isso facilita muito a vida e ajuda a gente a manter essa alimentação equilibrada mesmo na correria do dia a dia. Ah, legal, legal. É importante, né? Eu acho que tudo na vida, quando a gente consegue organizar e tudo mais, e eu acho que é legal também ter uma nutricionista para também nos ajudar a nos organizar, A pensar né? A nisso. pensar um pouco, trazer esses produtos que a gente pode ter. E dentro dessa questão de organização, de ir no mercado ou passar em algum lugar que tem algum kit rápido, algum lanche rápido, saudável e tal, eu tenho uma dúvida sobre questões de produtos proibidos, né? Que hoje em dia muitas vezes a gente não sabe para onde olhar, né? Tipo, esse produto pode, esse não pode. Aí tem o negócio do glúten, do não pode o glúten, da lactose, enfim. É uma loucura hoje em dia, a gente não sabe para onde a gente corre, né? Hoje em dia a gente tem muitas crenças quanto a alimentos que são vilões, né? E uma das coisas a gente tem que sempre ter como base a alimentação mais in natura possível. Então, aquele alimento de verdade, né? A gente sabe que a indústria está aí tentando melhorar também. Então, ter alimentos um pouquinho melhores, uma lista de ingredientes um pouquinho melhor. Mas quanto mais a gente se aproximar de um alimento de verdade, sempre melhor. Não existe nada que seja proibido, que a gente não possa comer, até porque isso acaba naquele ciclo de se eu restringir muito aqui, talvez eu vá compensar lá e vou acabar comendo demais, o ciclo de restrição e compulsão, Tem compensação. algum exemplo assim que a gente pudesse... Chocolate é um, por exemplo, ou açúcar, bom. né? É A gente tenta, eu não posso comer o docinho, o chocolate é proibido na minha rotina, então vou deixar só pro final de semana e eu como uma barra inteira ou mais do que isso, às vezes, uma sentada. Se a gente conseguir ter isso de uma forma saudável, que a gente aprecie o chocolate, pode ser no dia a dia, que se permita também, às vezes, né? Exato. Por que não, né? Por que não? Tem como, sabe? Cabe num plano alimentar de qualidade equilibrado, um chocolatinho, um docinho, vez ou outra. Então, não existe nada que seja proibido. Só de a gente colocar esse rótulo já é muito mais fácil da gente acabar se perdendo em algum momento. E tem uma coisa, isso é uma dúvida pessoal, né? Às vezes a gente olha ali no próprio supermercado, ou empórios, ou a Boom em si, né? Tem aqueles produtos que eles vêm com a caixinha bonitinha, sem glúten, sem isso. Só que quando a gente vai ler o que tem, assim, às vezes a gente fica apavorado. Às vezes era melhor tu comer sei lá, uma coisa com açúcar e tal, do que tu comer, às vezes, aquele produto que é industrializado e tal. Tem muito isso hoje ou tá melhorando essa questão, assim? Acho que tem muito ainda. A gente tenta melhorar isso, mas ainda tem muito da gente achar que porque ele é sem açúcar, ele é mais saudável. E aí, como tu falou, às vezes ele tem uma lista enorme de outros ingredientes que são mais prejudiciais ainda à saúde. Refrigerante, por exemplo, tem uma lista enorme de outros aditivos que não são nem um pouco benéficos para a saúde, mas ele é zero, né? Ele não tem açúcar.
E não tem mal nenhum tu comer o açúcar, né? Tem que saber equilibrar. Então, às vezes até questão de calorias, né? Um alimento que, porque ele é sem glúten, sem lactose, ele é mais saudável, às vezes ele é até mais calórico. Então é melhor eu vejo bastante isso, É melhor a gente ter ido lá e comido doce que a gente tinha vontade, sabe? Do que preferir um que nem é tão bom e aí ele vende essa imagem de saudável. E às vezes a gente economiza, a gente tenta tirar da alimentação, vamos dizer, de um prato de comida bem servido para substituir às vezes por algum produto desse, assim, não, porque isso é 100, lá tá zero, isso era aquilo, e na verdade a gente está comendo, substituindo uma coisa que é uma comida de verdade, algo que vai realmente trazer nutrientes e enfim, né? E para comer um negócio que é zero porque parece que é mais saudável, na verdade não, né? Então é bem isso, assim, um prato de verdade que tem arroz, feijão, por exemplo, carne, sempre vai ser melhor do que algo já industrializado, zero, né? Então a gente sempre tem que ter como base comida, né? Comida de verdade. Primeiro... E, bom, tem industrializados hoje que são melhores, né? A gente sempre tem que avaliar. Quanto menor a lista de ingredientes e mais ingredientes que a gente conhece, ok, né? Ele não precisa ser zero, enfim. A não ser que tu tenha certa intolerância, então. Zero lactose para quem tem intolerância à lactose, sem glúten para quem é celíaco ou tem alguma sensibilidade. Mas fora isso, uma pessoa que não tem nenhum desses problemas não tem por que optar por esses alimentos. Eles não se tornam mais saudáveis. Show, muito legal. Pegando um pouquinho nesse contexto de correria, de alimentação, de produtos proibidos e tudo mais, aí levando já mais para uma alta performance, né? O pessoal que tá muito hypado agora, que é negócio de corrida, de academias e tudo mais, né? Está o mundo wellness que a gente chama, né? Onde a gente está inserido também. Quais são os erros que a galera comete, assim, para alta performance? Ou, enfim, queria entender um pouquinho desse mundo, assim, para o desempenho, para tu melhorar ou piora o teu desempenho esportivo. Acho que uma coisa que a gente saiu muito da cultura do comer pouco, restringir muito, e a gente está indo para esse mundo, né, de lifestyle, que é com muito exercício físico, que a gente falou do wellness, e com uma cabeça ainda de restringir muito. Então, não tem como ter performance em qualquer, principalmente nesses esportes de endurance, né? Corrida, bike, ciclismo, iron, crossfit, se a gente restringir. Então, comer pouco é um tiro no pé, digamos assim, para quem quer performance. Cortar carboidrato é um erro muito comum, então não tem como ter ganho se a gente não tiver a nossa maior fonte de energia, que é o carboidrato. Eu ia te falar, o carboidrato hoje é a maior fonte... Na verdade, a gente tem que escolher talvez o melhor carboidrato para fazer uma atividade física, Exato. né? Tem, né, carboidratos que são melhores, mais eficientes, mas de qualquer forma, ele é a nossa maior fonte de energia. Sim. Então, a gente tem que usar e abusar dele de uma forma eficiente e inteligente. Proteína é um outro mito, né? Não adianta tu comer grandes quantidades, às vezes em uma refeição só, que ela também não vai te ajudar na recuperação muscular, então tem que ser bem distribuído ao longo do dia. Suplemento, né? A gente adora substituir comidas por suplemento, sendo que o que realmente vai nos ajudar... Esse é um grande erro? Esse é um grande erro. Se a gente não tiver uma base bem feita, com uma alimentação bem feita e inserir um monte de suplemento, não vai ser tão na verdade, eficiente. assim, na minha visão, o suplemento, ele é um suplemento. Ele suplementa... Ele é a cereja do bolo. Ele melhora, né? Tu foi lá, comeu legal e tal, e aí tu dá uma suplementada para tu conseguir atingir um pouco mais, pelo menos é o que eu imagino. Exato, é bem isso, um pouco mais. Então, o que mais é importante, assim, que vai ajudar num desempenho? Sono, tentar diminuir os níveis de estresse, então... ter outros momentos de autocuidado também e descanso para além do exercício. Hidratação, muito importante. Então, principalmente para esses esportes de endurance, a gente tem que ter muito bem entendido que não basta aqueles 2 litros de água ali. Sim. Tem que ter para além disso, para ter recuperação também. Legal. Sim, pegando um pouco de tudo que tu falou, né, sobre alta performance, ou melhorar o desempenho, né, hipertrofia e tudo mais, assim. Hoje, como tá muito hypado esse negócio de corrida, né? Que o pessoal tá enlouquecido, né? Que coisa boa. Eu sou desse clube também. Desse clube. Legal. O que seria, assim, uma sugestão tua, alguma dica tua de um
e um pós-treino para quem vai correr, essa preparação assim para Tá. desempenhar melhor assim na corrida? A gente entende que a corrida, por exemplo, o preparo ela não começa ali logo antes, né? No pré-treino imediato. Então, se tu tá acostumado a correr de manhã, normalmente a galera vai de manhã cedinho, tem que ter um pré ali, um jantar muito bem feito, também com boas fontes de carboidrato. Para quem consegue comer de manhã, então também focar nisso. O carboidrato combinado, de repente, com uma fontezinha de gordura ou de proteína, se tu tem tempo para isso, então se tu tem mais de uma hora até a hora do treino. Desculpa, qual é o tempo ideal assim de uma alimentação para fazer o treino? Um pré-treino. Se Assim. tu tem mais, é que depende da tua tolerância, isso é bem importante, né? A gente tem que considerar sempre o pré-treino a intolerância da pessoa. Tem gente que não consegue comer nada antes de treinar. Sim. Não tem como eu obrigar a pessoa a comer. Vai de jejum. Então a gente tem que se preocupar lá muito com o jantar. Se tu tem ali uma hora, mais ou menos, a gente pode até pensar em já, por exemplo, uma fruta com uma granola, que é uma fonte um pouquinho mais de fibra, até um pouquinho de gordura, né, uma oleaginosa, alguma coisa, ou até um pouquinho de proteína. Se a gente tem menos do que isso, a gente já tem que ir para só o carboidrato de repente, porque vai ter melhor absorção. Então, pode ser um suco, um smoothie, uma fruta pura mesmo, picadinha. Aí a corrida também vai depender muito da intensidade do treino, né? Se é um treino mais longo, a gente precisa de um pré um pouquinho mais reforçado. E pensar também na suplementação durante. Né? Então, aí os géis de carboidrato, a suplementação durante o treino. E pós, a gente sempre vai priorizar a proteína de qualidade. Então, se tu gosta, né, de suplemento do whey, é mais fácil tomar, ok. Mas também pensando em ovo, um frango, alguma coisa assim, se a gente for pensar em um sanduíche mais completo. E, de novo, uma fontezinha de carboidrato ali para te ajudar na recuperação da energia. Né? A proteína sozinha, ela é eficiente, óbvio, para recuperação muscular, mas ela precisa dos outros nutrientes também. Show de bola. Então aí ficou uma dica, né, importante para quem está ou começando nesse mundo de corrida ou quem já pratica e quer ter um desempenho melhor. Vamos lá, vamos mudar um pouquinho aqui. E aí essa questão da alimentação, de ansiedade, essa fome emocional que acaba que a ansiedade às vezes faz com que, né, a gente coma mais, né? Ou às vezes depende da pessoa, às vezes açúcar, às vezes comida em si. E isso, como que a gente pode de alguma forma trabalhar a nossa saúde emocional, né? Junto com a alimentação e que dê algum resultado legal na tua visão? Esse é um assunto bem complexo que eu gosto muito, né? Então eu poderia falar várias horas aqui. E ele é muito individual ao mesmo tempo. Então, o que faz alguém ter um comer emocional é muito diferente, que nem tu falou. O meu pode ser diferente do teu, tanto no que a gente vai comer ou da forma que a gente reage. Tem gente que o comer emocional é não comer simplesmente, né? Então fazer várias horas de jejum porque não consegue ingerir nada. Mas o que a gente tem que estar sempre atento, conseguir identificar se é uma fome física, ou seja, se a gente realmente está com fome, se faz tempo que a gente comeu, ou se a gente não comeu o suficiente, talvez, ou se é uma fome emocional mesmo. Então a gente acabou de comer, mas eu tô com muito desejo de alguma coisa, né? Ou eu fiquei estressada e eu vou buscar aquele acolhimento na comida, né? O que exatamente está relacionado àquele momento de comer. Conseguir ter essa percepção. Então, se é uma fome emocional que a gente fala, né, que ela ou é porque eu tô triste, ou porque eu tô ansioso, ou porque eu tô estressado, entendeu? O que te leva a isso? E que a comida, sim, pode ser uma forma de acolhimento, a gente só precisa aprender a lidar com isso, né? Então, tá mais consciente, né, e comer de uma forma consciente, então prestar atenção naquilo ali que tu te propôs a comer para te realmente acolher. E também ter outras formas de autocuidado e esse alívio de estresse para além da comida, né? Então, tem outros momentos de relaxar pra gente não acabar, comida não ser a nossa única válvula de escape. Sim. Tu diria então que talvez aí, pegando um pouco o link do que nós estávamos conversando, o exercício ele entra como um baita aliado, né? Baita aliado. Tipo tu tá ansioso e tal, vai correr, vai numa musculação, vai, sei lá, pra um parque, fazer um negócio. Exato, vai pro parque caminhar, olhar, né? Olhar a natureza, olhar o Guaíba, né? Tá aí pra isso também. A gente ter esse momento de relaxamento é muito importante. Dá aqueles 5 segundos, eu preciso ir pro comer um brownie. Não tem problema, mas respira 5 minutos, vê se tem alguma outra coisa que tu pode relaxar, te acolher.
vai dar uma volta, vai fazer um exercício que tu goste. Bom, se continuar aquela vontade do brownie, vai lá, come com atenção, aproveita. Um pedacinho, né? Um pedacinho, né? Então, Vitória, queria te agradecer em nome da Boom. Espero que o pessoal tenha gostado também. Queria que tu deixasse aqui as tuas redes sociais, né? Pro pessoal te seguir, te conhecer melhor o trabalho da Aura aí também. Muito obrigada pelo convite de novo, foi muito legal. Então, o meu Instagram é Nutri Vitória Vial. E o Instagram do Aura é Flua Aura. Então, hoje eu atendo em Porto Alegre no Aura, que é no Menino Deus, e também online para todo mundo. Legal. Então, acompanhem pelas redes sociais e foi um prazer, foi muito legal. Show. Obrigada. Valeu, galera. Também se puder seguir a Boom aí, a gente agradece. Valeu.